Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no HMAP com o Dr. Gustavo, ele que é cardiologista. Doutor, seja bem-vindo ao Jeito Goiano. Muito obrigado, agradeço o convite. E hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto muito importante e eu acho que não é muito falado, né? É verdade. Existem muitas dúvidas, inclusive na semana que vem, dia 9 de julho, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a insuficiência cardíaca, que é o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Perfeito. Eu queria que a gente começasse explicando o que é a insuficiência cardíaca. Perfeito. A insuficiência cardíaca, muitas vezes conhecida como coração fraco. O coração tem dificuldade de bombear. Então, para bombear sangue pro coração, do coração para o cérebro, para os rins, ele tem dificuldade de bombear a quantidade adequada. Consequentemente, nós vamos ter sintomas quanto a isso. Então, isso é o que define a insuficiência cardíaca. E aí, quais sintomas são esses? A pessoa pode ter, por exemplo, pressão alta pode ser um dos sintomas? A pressão alta, na verdade, não é um dos sintomas, mas ela pode ser uma causa. A gente pode falar um pouco disso. Mas, principalmente em relação aos sintomas, a gente vai esperar o quê? A gente vai pensar que a pessoa pode ter inchaço nas pernas, ela pode ter falta de ar, tontura, pode ter aquela fadiga. A gente pode pensar assim, se está chegando pouco oxigênio no cérebro, porque o coração não bombeia legal, ele vai ter tontura. Não chega oxigênio legal nos músculos, ele vai ter fraqueza, vai ter fadiga. O coração, ele começa a acumular sangue ali e o pulmão não consegue oxigenar direito, vai ter falta de ar. E isso tudo faz parte dos sintomas da insuficiência cardíaca. E existe uma causa para essa insuficiência? Na verdade, a insuficiência cardíaca ela é muito ocasionada por fatores de risco. Então, a gente pode lembrar das doenças que a gente tem que tratar. A hipertensão é uma causa, tá? A gente pode lembrar de obesidade, o sedentarismo, diabetes, o paciente que infartou. Tudo isso pode levar à insuficiência cardíaca. Então, o mais importante aqui é eu tratar a causa. Eu tenho que tratar a hipertensão, eu tenho que tratar o diabetes, para esse paciente não ter o risco de evoluir com insuficiência cardíaca. E o paciente que tem tudo isso, ele tem uma risco probabilidade maior de ter dúvidas. Insuficiência. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, de um paciente que tem os sintomas eles podem aparecer numa pessoa, por exemplo, em repouso. O paciente está em repouso e tem esses sintomas ou não? É só quando ele faz um exercício? Perfeito a sua colocação. A insuficiência cardíaca ela é uma doença que ela vai aos poucos. A gente fala que ela é progressiva. O que isso quer dizer? Muitas vezes começa com a fadiga, o paciente não sabe reconhecer muito bem, está mais cansado. Às vezes ele fala que até porque ele não está fazendo exercício físico. Começa leve e de repente isso vai se agravando. Ele vai começar a notar que ao deitar ele tem dificuldade para poder respirar. Ele começa a observar que as pernas estavam mais inchadas no final do dia e aos poucos aquele inchaço vai piorando. Então é uma doença que a gente fala que ela é progressiva. Ela começa leve e vai piorando aos poucos. E é importante o senhor falar isso porque a gente tem a impressão que ela começa de uma hora para outra. De forma súbita, né? E aí a gente já entende que não. Mas aí tem um ponto. Existem situações que ela pode aparecer súbita. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa infarta, ela às vezes tinha um coração um pouco mais fraco. Mas ela infartou, um músculo do coração fica bem mais fraco na parte que infartou. Aí, de repente, ela pode ter os sintomas. Mas não é o mais comum. O mais comum realmente é aos poucos. E mais homens ou mais mulheres com insuficiência cardíaca? Em geral, mais mulheres é mais prevalente. Mas o que a gente tem que lembrar é que é uma doença que aparece geralmente após os 50 anos. Então a gente tem essa relação também. Era outro questionamento que eu ia fazer. Se aparece, se é uma doença que surge ao longo da vida, ou se, por exemplo, pode nascer. Pode nascer. Existem causas, né, que podem levar realmente a uma insuficiência cardíaca. Uma criança que possa nascer com alguma anomalia, alguma alteração no coração, no músculo do coração, pode ter realmente um fator. Beleza. Mas é claro que é muito mais prevalente após os 50 anos. Pode aparecer aos 18? Pode, tem causas para isso. Mas é muito mais prevalente após os 50 anos. Quais são os tipos de tratamento para insuficiência cardíaca? Perfeito. Primeira coisa, o básico. Quando eu falo o básico, é tratar as doenças que levam à insuficiência cardíaca. Então eu vou tratar hipertensão, vou tratar diabetes, vou tratar tudo isso. E isso é muito importante. E quando a gente fala de relação ao tratamento, tudo vai entrar no mesmo balaio, vou brincar assim. O que eu quero dizer? Vou tratar a hipertensão como? Com exercício,
Tratando com exercício, eu vou fazer exercício, vou tratar a hipertensão, vou tratar o diabetes, vou tratar até a insuficiência Já cardíaca. ajuda. Isso, uma dieta. Eu costumo falar que o exercício e a alimentação é a base de Fundamental, tudo. é a base de tudo. E a gente às vezes dá pouca importância, é fundamental, fundamental mesmo. A gente começou até a falar da dieta que você colocou. A dieta, o que eu preciso? Eu preciso de uma restrição hidrossalina. O que é isso? É o sal. É o sal de cozinha. Aquele sal que a gente coloca na alimentação vai tratar a hipertensão, mas vai tratar também a insuficiência cardíaca. Então, o básico, bem feito. Eu vou ter uma alimentação com restrição, com baixa quantidade de líquidos. Porque quando tem muito líquido, o coração tem mais dificuldade de bombear. Eu ia fazer esse questionamento, se é verdade ou mito Não que é o mito. paciente com insuficiência cardíaca, ele tem que beber uma quantidade menor, ingerir uma quantidade menor de líquido. Isso é verdade. Só que isso a gente tem que ter em mente que é individualizado. E não é que ele não vai beber água. Não é que não vai beber água, todo mundo precisa de água, gente. Mas a gente precisa entender que a quantidade ela é individualizada. Tem paciente que a gente não precisa ter aquela restrição tão ferrenha, mas tem paciente que a gente tem que ter bastante cautela porque a restrição pode ser mais intensa de fato. Em quais casos que existe essa restrição mais intensa? Ela é muito variável, mas em geral, nós cardiologistas, a gente avalia a força do coração e a quantidade que ele consegue bombear para o rim e, consequentemente, o rim consegue eliminar. Se o coração bombeia pouco líquido para o rim, então o rim ele filtra pouco. Se esse paciente bebe muito líquido, ele vai fatalmente acumular esse líquido nos pulmões, nas pernas. Então aí a gente tem que saber Aí vai dosar. sobrecarregando o restante do corpo. E quanto mais líquido, mais o coração sobrecarrega, ele tem mais dificuldade. Então é muito individualizado, a gente precisa analisar caso a caso para poder definir qual é a dose que cada um vai poder tomar. Pode ter casos de precisar de um transplante, por exemplo? Sim, por excelente. conta dessa insuficiência? Sim, a gente sempre tenta o tratamento básico, a gente tenta a medicação, é claro, mas aqueles casos que não respondem nem as recomendações com dieta, exercício, tudo isso e remédio, aí não resolveu, a gente tem a opção do transplante. Claro que a gente vai analisar caso a caso, mas existe sim essa opção. E quando a gente fala de exercício, voltando um pouquinho no que o senhor disse sobre exercício, quando a gente fala de exercício para esse paciente que tem insuficiência cardíaca, precisa ser um exercício pensado, já que ele tem uma facilidade para ter fadiga, para ter a tontura, tem que ser um exercício, então, diferente. Não pode ser um exercício de alta intensidade, por exemplo. Exatamente, e ele nem vai tolerar. Ele nem vai tolerar. O que a gente precisa ter cautela? É que cada um vai ter o seu limite. Então, realmente, para todos, a gente vai começar com um exercício de baixa intensidade. É claro que um paciente ou outro está respondendo muito bem ao tratamento, a gente pode aumentar um pouco mais a intensidade. Mas, para todos, nenhum vai receber exercício de alta intensidade, não. Outro questionamento que eu acredito que possa ser a dúvida de quem está em casa. A insuficiência cardíaca, ela pode gerar algum tipo de dor? Pode gerar dor, existe sim as situações que podem acontecer, principalmente dores dos membros inferiores, pode dar dor no peito também. Tem paciente que pensa que está infartando, mas é uma dor secundária. Gerada pela insuficiência. Exato. Imagine assim, o coração está querendo bombear, ele tem dificuldade para bombear e ele precisa fazer força. E o paciente pode sentir essa dor sim no peito. Como que a gente pode prevenir, saber se a gente tem tendência a ter essa insuficiência? O senhor falou dos sintomas, mas eu acredito que tenham exames que a gente possa fazer para ir fazendo esse acompanhamento, já ir identificando se há sinais, né? Perfeito. O mais importante para prevenir realmente vai ser o básico. E o básico aqui eu reforço: exercício e uma dieta com pouco sal, uma dieta bem balanceada. A gente prevenindo a doença, a gente fica bem mais tranquilo. Existem sinais. Realmente, os sinais que a gente pode encontrar são sintomas. Geralmente, essa fadiga pode ser um sinal, um sintoma. Mas o histórico do paciente também, por exemplo. O paciente pode ter um insuficiência cardíaca pelas chagas. Doutor, já sei que eu tenho chagas. Esse paciente a gente vai acompanhar de mais perto, né? A gente vai analisar. Doutor, tem obesidade, tudo. Opa, esse paciente tem um risco maior. Eu vou acompanhar ele, tem um risco maior. E existem hoje em dia exames, de fato, que a gente pode lançar para poder avaliar. Existe o ecocardiograma, um exame que nós fazemos aqui. Existe exames de sangue, que é o BNP, por exemplo. Mas todos esses exames que a gente vai fazer, a gente precisa ter um contexto para solicitar. Não é para todo mundo que eu vou pedir isso, mas eu tenho um momento para solicitar. Eu vou pensar na insuficiência cardíaca e vou complementar meu diagnóstico. É uma análise clínica. Inclusive, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínica. É naquela conversa do médico com o paciente, a gente define se tem ou não insuficiência cardíaca. Doutor, a gente está chegando no fim e a gente gosta sempre de terminar esse quadro dando uma dica para quem está em casa. Então, vou pedir para o senhor deixar uma dica para quem está em casa e relacionada à insuficiência cardíaca, o que as pessoas precisam ter atenção.
Perfeito. Para quem está em casa, é assim, a gente precisa de cuidar do nosso coração. Como é que a gente cuida do nosso coração? A gente vai cuidar fazendo exercício. Vou fazer exercício, o que eu mais gostar. Eu gosto de jogar bola, eu vou jogar bola. Eu gosto de natação, de hidroginástica, vou fazer. Eu gosto de caminhar na corrida, fazer uma corrida, vou fazer. Faça o que você goste mais. Vou cuidar da minha alimentação. Uma dieta com pouco açúcares, com pouco sal, né? Não vou ter esses abusos, tá? Essas regalias tão grandes, a gente precisa ter um pouco de cautela. Eu tendo isso em mente, a gente já vai evitar muita doença daqui para frente. Outro ponto, para a gente poder ter cautela com a insuficiência cardíaca, olha o seu histórico. Minha mãe já teve doença, beleza, vou ter um pouco mais de cautela. Estou cansado, estou mais cansado do que antes. Vou buscar meu cardiologista, vou buscar meu médico para poder avaliar. São situações simples e básicas que a gente consegue evitar e ter um cuidado muito com a insuficiência cardíaca. Outro ponto, se você tem insuficiência cardíaca, tratar corretamente é base do tratamento. É isso, doutor. Muito obrigada. Imagina. E volte sempre no programa Jeito Obrigado. Goiano. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.